Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. A família do livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 27, nós vamos ler os versos, a partir do verso 1, alguns versículos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, meu povo, vou abrir os seus túmulos, fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Você pode se assentar. Essa é uma das profecias do Antigo Testamento mais complexas, né? Para ser interpretado de maneira adequada. A maioria dos teólogos sempre fugiram dessa profecia, desse texto, mas é um texto que ele revela duas realidades. Primeiro, ele fala a respeito da casa de Israel especificamente. Mas o princípio com o qual Deus lida com o que ele estava revelando ao profeta que aconteceria com a casa de Israel é a maneira que ele lida e fala conosco, e como ele age, como ele intervém na nossa vida, mudando a nossa história. Quando Ezequiel escreveu esta palavra, ele estava exilado na Babilônia. Então, essa profecia foi escrita há mais ou menos 6 séculos antes de Cristo, e ela se cumpriu 2.500 anos depois de dita, quando Israel foi restabelecido como Estado de direito, na época da Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Então, assim,
Israel, que estava exilado e que viu toda a destruição da terra de Israel, toda a desolação, para um judeu que viveu junto com ele, qual era a crença estabelecida a partir do que eles viviam, sentiam e podiam imaginar? Aí eu quero dizer assim, o que é que orienta os seus pensamentos? Os seus sonhos? É o que você vive, sente e vê? Todo judeu contemporâneo de Ezequiel, ao olhar para eles como nação, enxergava uma nação enterrada, morta e ressequida. Além de morto, ressequido, ou seja, mortíssimo, morto para valer. Você já sentiu como que todas as suas esperanças tivessem desvanecido, acabado? Desvanece a esperança. Você sabe que quando alguém chega a perder a esperança, resta muito pouca coisa. Eu sabia que até a fé sem esperança ela não opera nada. Você sabia disso? A fé precisa de esperança. Então, é muito sério quando o que sentimos, passamos, vivemos, fazemos, olhamos, faz morrer dentro de nós as nossas esperanças. Então, essa é uma profecia que parcialmente ela se cumpriu, porque Israel voltou a ser estruturado como uma nação. Plenamente sobre Israel ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, porque eles ainda não reconhecem Jesus Cristo como o Senhor. Mas a quantidade de judeus que já se converteram é muito grande, e haverá um exército de judeus que receberá o Espírito Santo e declarará Yeshua como Mashiach, Jesus Cristo como o Messias esperado. Acontecerá. Agora, trazendo para a nossa vida, nós vamos analisar como é que Deus soprou a restauração, a salvação e a estruturação de Israel como um povo cheio do Espírito. Israel era um povo que tinha a palavra, mas Israel não tinha o Espírito. Ezequiel profetizou a ressurreição de uma nação, mas ele é uma nação que vai além de ser reestruturado como nação, agora uma nação que tem o Espírito da eternidade, um Espírito indestrutível. Você já parou para avaliar que você recebe um Espírito indestrutível? Você não pode ser destruído. Quem tem o Espírito Santo jamais é destruído. Você já parou para avaliar isso? Então, de que maneira Deus promove toda a restauração para a casa de Israel? Primeiro, Ele escolhe um homem. Um homem que tinha comunhão com Ele. Um homem que não tinha se desligado dele. Um homem que continuava pronto para ouvi-lo falar. Foi para Ezequiel que Deus deu a releitura, que Ele manda reescrever as normas, o modelo do tempo. Foi também para esse mesmo cara. Então, havia um homem que no meio do caos, quando a esperança morre completamente, mas ele continua na presença do Senhor. Então, o que acontece? O primeiro passo ele vem de Deus. A maioria dos cristãos vivem atemorado, com visão pequena, com capacidade de sonhar castrada. Por quê? Porque não consegue
entender que Deus se revelou para ele. Deus se revelou para ele. O texto começa assim: a mão do Senhor, ela veio sobre mim. Volta lá no verso 1, Josué. Deixa eu ver. A mão do Senhor estava sobre mim. Então, esse é o primeiro ponto. A hora que Deus estende a mão dele sobre você, o Espírito dele, ele vai te tirar do lugar que você está. A mão do Senhor, ela vem sobre você. E quando a mão do Senhor, ela repousa sobre o profeta, ele foi transportado de onde ele estava para um outro lugar. E para onde a mão do Senhor leva o profeta? Leva para um vale. O que é um vale? Um grande buraco, uma grande cratera. E aquela grande cratera estava cheia de caveiras. Caveiras humanas, quando fala ossos secos, né? Ossos, ossada, não, caveiras. A ossada do povo de Israel. Não, peraí. Tem gente que não consegue reconhecer que a mão do Senhor pairou sobre a sua cabeça. Por quê? Porque o que ele começa a ver não é bom. Eu não consigo entender como que um crente espiritual, né? Um crente que não seja orientado pela sua alma. Pastor, o que é um crente espiritual? É um crente que o espírito dele é mais forte do que a alma dele. É um conhecimento que a gente tem que saber, e é um trabalho que a gente tem que fazer em casa e aprender. O que é a sua alma? A sua alma é onde está seu intelecto, é onde estão as suas emoções, é onde estão os seus sentimentos, é onde estão os seus desejos, é onde se estrutura a sua lógica. É o seu olhar sobre tudo que você consegue apreender, é através da sua alma. Agora, pastor, o que é o meu espírito? O seu espírito é onde Deus fala, é onde Deus revela. É no seu espírito que Deus coloca fé. É no seu espírito que Deus te faz entender a palavra. A palavra de Deus é entendida em espírito. É no teu espírito que Ele coloca o amor dele em você. É no teu espírito que Ele coloca a capacidade de adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Só que o que acontece com a maioria dos crentes? Eles vêm para a igreja, eles entendem a palavra intelectualmente, eles têm um domínio até teológico da palavra, eles desenvolvem uma capacidade de até pregar a palavra, mas aquilo não é enxertado na essência dele. A palavra tem que ser enxertada na sua essência. Você passa a ser aquilo que a Bíblia te revela que você é. Esse é um processo que precisa acontecer. Então, assim, a maioria dos cristãos tem a alma muito forte. A dor ela é muito forte. A mágoa ela é muito forte. O ódio ela é muito forte. A lógica ela é muito forte. Os desejos são muito fortes. As paixões elas são muito fortes. Mais forte do que o entendimento da palavra que ela teve. Por quê? Porque o entendimento da palavra é só um saber. Não é uma força. O saber da palavra tem que virar a sua realidade. Uma força dentro de você. Porque a palavra ela é espírito. E a palavra ela é força. Então, por que um crente espiritual, já expliquei o que é espiritual, tem medo de ver a sua própria realidade? Mas por que um crente espiritual tem tanto medo de
de terapia. Por que Deus não pode mostrar a sua verdade para você? É a pergunta. Por que ao olhar para dentro de mim, eu tenho que encontrar força, fé, bondade, assertividade, inocência? Eu não sabia. Por quê? Eu não entendia. Eu não tinha uma consciência, minha culpa. Por quê? Por quê? Por que você não pode ir lá com a mão dele sobre você, tá? A mão está sobre você. Sem a mão sobre você, você nem vê. Com a mão sobre você, você vê. A mão do Senhor, ela precisa vir sobre você. E aí ele fala, agora você olha. Olha Ezequiel. Ezequiel estava vivendo assim, junto com os estraçalhados pela guerra, os cativos, de esperanças terminadas. Mas assim, quando eles diziam assim, a nossa esperança, ela se foi. Os nossos ossos se secaram. Parecia que era metafórico. É ruim. É igual alguém dizer que a situação está ruim, mas será que está vendo quanto está ruim? Agora, quando a mão do Senhor, ela vem sobre você, vem cá, Daniel. Fica aqui embaixo. A mão do Senhor está sobre você. Agora, Daniel, preste atenção que eu vou tirar você daqui e eu vou te levar para outro lugar. E a gente pensa que a mão do Senhor vai nos levar para lugares maravilhosos. Que a mão do Senhor só vai nos levar para ver coisas alegres, coisas boas. E de repente eu vou assim, Ezequiel, o que é que você está vendo? E o que é que ele estava vendo? O que ele estava vendo era muito pior do que eles conseguiam enxergar que estavam. Era muito mais chocante. Porque às vezes a gente vê a nossa situação e chora por ela, mas a gente vê assim pedacinhos. É assim ou não é assim? Tem momentos que você vem assim, aí te dá uma coisa, aí você fala assim, meu Deus, eu estou há quanto tempo assim? Aí daqui a pouco vem outra, meu Deus, mas e agora? Mas assim, é fragmentado. A mão do Senhor não. A mão do Senhor veio, Ezequiel, quero que você olhe e eu quero que você me diga o que é que você está vendo. E o que Deus fez de Ezequiel ver era muito pior do que o que ele pensava que estava vendo. E Deus pergunta assim, Ezequiel, o que é que você está vendo? A necessidade de falar, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando é que a transformação e o poder de Deus vão ter alcance para transformar áreas mortas da sua vida? Quando você der conta de dizer para Deus o que é que você está enxergando. É preciso dizer. O murmurador acha que diz, o pessimista acha que diz, o otimista está na mesma balança do pessimista, porque nem pessimismo, nem otimismo não adianta nada. Pastor, o que é que muda a história? Aquilo que Deus mostra, o que a fé mostra. Agora, pessimismo, otimismo, não tem nada. Ezequiel, o que é que você está vendo? É preciso que você fale. Senhor, o que eu estou vendo? Parece que Deus é cruel, né? Senhor, o que eu estou vendo é um vale. E este vale está cheio de ossos. E esses ossos, eles estão secos. Esses ossos, eles estão sequíssimos. Aí Deus diz assim, Ezequiel, deixa eu te explicar o que é que você está vendo. Estes ossos são toda a casa de Israel. Diz um negócio para mim.
E de que casa Ezequiel fazia parte? Então, aqueles ossos apontavam para a situação de quem também? Dele. Pastora? Pastora? É assim, a gente canta, né? Ele é a própria luz. Sabe o que é Jesus ser a luz? Sabe o que é Jesus ser a luz do mundo? Ele te fazer enxergar a sua verdadeira condição. É Ele te fazer enxergar a sua verdadeira situação. A maioria das pessoas, elas acham que a condição dela é definida só pelo que elas fazem ou não fazem. Não. A nossa condição, ela é definida no nascimento. A nossa condição é definida no nascimento. Eis que em iniquidade eu fui gerado. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é a substância que dá origem a toda forma de pecado, a matéria-prima do pecado. É o que nasceu no coração do Lúcifer quando ele era um anjo de luz. Então, Davi disse assim: eis que no Salmo 51, eis que em iniquidade eu fui gerado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Tem dentro de mim um potencial para contrariar, machucar, nos opor, romper e abandonar Deus. Nascemos. As pessoas se gabam da sua lisura, do seu passado limpo. Não. Peraí. Espiritualmente, pastor, o que é espiritualmente? Como Deus vê você, como Deus vê a mim. Eu não sou aquilo que eu penso que eu sou, nem aquilo que eu sinto que eu sou, nem aquilo que eu mostro que eu sou. Eu sou aquilo que Deus me mostra que eu sou. Eu tenho que permitir e acreditar que Ele me amou sabendo quem eu sou. Ele morreu por mim sabendo quem eu sou. Ele colocou a mão sobre mim para que eu saiba quem eu sou e como estou. Para, junto comigo, mudar o quadro da minha existência. A história da minha vida. Mas eu preciso saber. Eu preciso ver debaixo da mão do Senhor. Tem gente que se vê muito pior do que realmente é. Os perfeccionistas, né? As pessoas mais dadas à culpa. Elas se veem muito pior. Em que sentido muito pior? Por quê? Porque a mão de Deus não faz com que ela coloque em suspense a sua situação. Pastor, o que é colocar em suspense? Acreditar que tudo pode ser. Não definir as coisas pelo que vê. Elas acham que a culpa dela, a ruindade dela, o que ela fez, o que ela não fez, encolheu a mão de Deus. Interessante, né? Quando Isaías fala assim, profetiza assim: porque a minha mão não está encolhida. A minha mão, ela não está encolhida. Então, a mão do Senhor está estendida. Eu posso ver.
eu não preciso ter medo. E precisa acontecer algo comigo, né? Quem tem alma forte não consegue isso. O que eu vejo debaixo da mão do Senhor tem um formato. Por exemplo, o Senhor pergunta assim: poderão viver esses ossos? Em qualquer outra circunstância, eu diria, não. Poderão viver esses ossos? Não. Mas se a mão do Senhor está sobre mim, poderão viver esses ossos? Aí ele diz: tu sabes. Ali, Senhor, eu estou debaixo da sua mão e eu estou vendo a verdade. E as possibilidades, essas eu não vejo. As possibilidades estão em ti. As possibilidades, elas estão na sua força. As possibilidades, a alma fraca não consegue ver possibilidades. A alma fraca. A alma fraca, ela não consegue se movimentar debaixo da mão de Deus. Ela não se movimenta. Jesus Cristo andou debaixo da mão de Deus. A palavra diz que ele expulsava demônios pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo. Os discípulos, quando viram aquela grande multidão no deserto e à noite chegando, Senhor, despede eles. Nós estamos no deserto e eles estão com fome e nós não temos comida nem para nós. Aí Jesus Cristo fala assim: mas espera aí, vê aí o que é que vocês têm, traz para mim. Aí aparece André, né? A gente não sabe se André era brincalhão, se André era de fé, não dá para saber. Eu sei que ele fala assim: tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. É refeição para uma pessoa. Entende? Como é que ia alimentar mais de 5.000? Aí Jesus Cristo disse assim: separe em grupo de 100. Ele estava debaixo da mão de quem? Ele estava debaixo da mão de quem? De Deus. Separa em grupo de 100, faze-o sentar e começa a distribuir pão e peixe para eles. Espírito forte. Espírito forte. A companhia do Espírito Santo presente. Eu não estou sozinho. Essa grande multidão faminta é o Senhor que está me fazendo ver. Entende isso? Entende ou não entende? Essa grande multidão faminta, eu não estou sozinho. Tem o deserto, a multidão faminta e tem eu. Mas tem, em cima da minha cabeça tem quem? Tem quem, gente? Deus. A mão. A mão. Então, de repente, o Senhor diz assim, o verso... Volta, acho que é o 7, Josué, ajuda. Volta no 6. O 5. Assim diz o soberano a estes ossos. 4. Então ele me diz: profetize a estes ossos. Diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, profetize. Conversa com a situação, mas não fala o que você vê e nem fala de você. É que a gente não espera. A pessoa vê a situação e aí vem a culpa, vem o desespero, vem o que mais que vem? Vem a ansiedade, vem a raiva, vem a tristeza, o abatimento, é sim ou não? Vem a revolta e a pessoa começa a falar de quem? Da alma dela. Ela fala do cansaço dela. Ela fala da ira dela. Ela fala da lógica dela.
Peraí, nós estamos no jejum de Daniel. Jejum de Daniel. Vocês lembram que nós falamos dos estatutos do templo? Vocês lembram disso? Nós falamos, está lá em Daniel 6,10, quando o estatuto, né, que o Daniel preservou, que é a oração. Oração é você falando com quem? Com Deus. Oração, eu falo com Deus. Jesus Cristo disse que através da oração nós tínhamos que lançar sobre Ele, colocar em cima dele toda a nossa ansiedade. De verdade, quando Deus, eu não sei se você está entendendo, mas a vida cristã, ela é por etapas. Primeiro vem a mão do Senhor. Você está percebendo que muitos não passam da etapa do ver? Olha para você quando vai para o negacionismo. Não é não. É qualquer coisa, isso eu sei que não é. Não é, aqui não é. Deixa eu dizer uma coisa. A verdade te conecta com Deus, o engano tira a mão de você de debaixo da mão de Deus. É por isso que tem que ter muito valor para você aquilo que Deus te fala, aquilo que Ele te mostra. Eu estou falando do seu dia a dia. Eu estou falando de prática. Dia a dia. Ele te mostrou, pastora, ele me mostrou e eu estou desesperado. Tá bom, então, estatutos e leis do templo. Você que é o templo. Lembra de domingo? Você que é o templo? Ore, fale com ele. Diga para ele o que você está vendo. E diga para ele que a permanência ou a transformação daquela situação depende dele. E que você vê isso. Você não vê só a situação. Você também vê as possibilidades de Deus que estão nas mãos deles, que estão estendidas sobre você. Entendeu isso ou não entendeu isso? Daniel 6. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Você está entendendo que este decreto é aquele decreto que, se alguém fosse pego orando a qualquer outro Deus que não fosse ao rei, seria lançado vivo na cova de leões? Você está entendendo isso? Está compreendendo isso? Olha para mim. Qual é o decreto que está estabelecido que te impede de orar? Qual é? Peraí. Vocês perceberam que o diabo queria calar a oração do Daniel a todo custo? Perceberam ou não? Por quê? Porque a oração do Daniel trazia o anjo. A oração do Daniel trouxe o arcanjo. A oração do Daniel traria o fim e o governo daqueles reis e colocaria sobre a vida do povo de Deus o governo de Deus. Você entendeu isso ou não entendeu isso? Sim. Agora, dá uma olhada para você rapidamente e diz assim: o quanto que eu oro. Pastora, glória a Deus! Deus falou comigo nesse jejum. Tá bom. O quanto você tem orado sobre o que Ele te falou? Nada, pastor. De verdade, o que é que você vai receber? Nada. Nada. Você já viu? Você consegue, pelo menos, que você não tenha unção. Mas você consegue reconhecer unção?
Você pode não ter. Mas quando alguém ora com unção, você reconhece a unção? A unção, ela vem através da oração. A unção, ela não vem através da revelação só. A unção vem através da oração. Pastor, o que é unção? Autoridade para mudar fatos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você deixar o diabo avançar sobre a sua alma, o que vai acontecer? Você vai orar, 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 e mesmo que você não faça mais nada da vida, só ore, nada vai acontecer. Deuteronômio 28 fala sobre os céus de bronze e chão de ferro. Se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres todos os mandamentos e estatutos que hoje te dou, e deles não te desviar nem para a direita nem para a esquerda, e fala, todas essas bênçãos virão sobre ti. Aí no verso 15, de 28 de Deuteronômio, põe aí, José, Deuteronômio 28, 15. Ó, jejum de Daniel é libertação, é arrependimento, é retorno, é reconstrução. É você deixar Deus mostrar para você, você mesmo, as suas debilidades e não ficar retido nelas. Você tem que dar um comando para sua alma. Não pense que não tem jeito, não pense que tudo acabou, não aceite isso, não queira morrer, não queira desistir. Você ainda vai glorificar a Deus. Você tem que impor sobre a sua alma aquilo que o teu Espírito recebeu. Ó, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão abençoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, na sua sede. Vai subindo para mim, Ezequiel, José, por favor. Então, o Senhor enviará peste, sobe mais um pouquinho. Aqui, 23. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Olha aqui para mim. Quando há uma escolha deliberada pelo pecado. Pastora Cris, como que é o nome bíblico de escolha deliberada pelo pecado? Fala comigo, apostasia. Repete, apostasia. Então quando você escolhe, você já conhece, já foi iluminado, já experimentou. Você escolheu. Você fez uma escolha consciente. As maldições começam a atingir você. Eu não li todos, porque eu já saí do sermão, mas o Espírito Santo traz, a gente sabe. Fazer o quê? Né? E aí, tá bom, as maldições começam a te atingir e você começa a orar. Porém, a oração não sobe. Ela não sobe. E tudo que você começa a fazer não nasce. Estagnação, deterioração. Entendeu isso? Pastora, eu acho que é meu caso. Eu acho que é meu caso. Então você precisa, presta atenção. É você que tem que fazer isso. Volta. Volta e não dependa de movimento nenhum. Volta você. Volta.
Volta, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor não é Deus. Volta. Senhor, com reino ou sem reino? Davi não se preocupou com reino. Com reino ou sem reino? Quais foram as motivações que fizeram você escolher sair debaixo da mão dele? Fala, Senhor, eu abro mão disso. E mesmo que nada mais aconteça, eu vou ficar aqui. Você entendeu ou não entendeu? Aqui, ainda que nada aconteça, eu vou continuar aqui. Eu não quero e não tenho para onde ir. Eu vou continuar aqui. Pastor, como é que é o nome disso na Bíblia? Essa decisão, essa atitude, fala coração contrito. Isso é um coração contrito. É um coração que entendeu a sua verdadeira condição. E se colocou diante de Deus e disse, eu só quero o Senhor e acabou. Isso é coração contrito. E a palavra fala assim que há um coração contrito, o que acontece? Deus resiste? Não. Aí ele vai envolver. Aí a sua oração vai começar a subir. Ele vai começar a falar com você devagarinho, sabe? Como o orvalho na terra seca. Vai baixando a poeira, daqui a pouco vai umedecendo, daqui a pouco a terra está molhada, daqui a pouco a terra está encharcada, e daqui a pouco os frutos estão, as plantas estão frutificando, nascendo, crescendo. Você entendeu ou não entendeu? A mão do Senhor, ela estava sobre mim, e Ele me levou ao vale. E este vale estava cheio de ossos, e esses ossos estavam secos, e estes ossos, eles estavam sequíssimos. Então o Senhor disse para o Ezequiel, agora volta lá no Ezequiel de novo, José. Verso 5. Assim diz o 4. Então ele me disse, profetize a estes ossos. Peraí. Fala assim comigo. A minha história vai mudar. Quando eu me unir a Deus. E fizer a minha parte junto com Ele. Deus poderia ter feito os ossos levantar sozinho. Poderia ou não poderia? Vamos lá. Quem é que viu que os ossos estavam secos? Quem que declarou que os ossos estavam secos? E quem é que tinha que dizer que os ossos reviveriam? Você entendeu isso ou não? Quem viu? Quem declarou? E quem é que teve que profetizar? Espera aí. Tem alguma coisa que você entenda que Ele te prometeu? Tem? Alguma promessa? Eu queria que você colocasse no seu coração o propósito de não terminar o jejum de Daniel sem escutar Deus falando algo que Ele tem para você. A minha, ele disse assim no começo da minha caminhada, eu nunca vi um justo ser desamparado e minha sua descendência me terá algum. Eu nunca vi alguém que confiou em mim e não vê o meu poder se manifestar sobre a vida dele. Tudo que as minhas filhas colocam no coração de fazer, elas fazem. Aportar. Tudo. Absolutamente. Eu não sei se elas creem da maneira que eu creio, mas eu creio. Aonde eu determinar a palavra, eu sei que o poder dele vai descer. Eu não tenho essa dúvida. Aonde? A pessoa mais difícil, o pântano mais profundo, ele me disse. E talvez ele já te disse isso. Serei com você, onde quer que fores, onde pisares a planta do seu pé, aonde tocares com a sua mão, aonde os seus olhos alcançam. Mas talvez
você não orou. Talvez você não declarou. Talvez você não teve ousadia. Ousadia. Ele me disse, é diferente. Ele me disse, na cruz Satanás foi derrotado. Ele me disse. Pastor, não está na Bíblia, tá? Mas ele me disse. Entrou dentro do meu espírito. Eu expulsava demônio, mesmo quando eu não acreditava que eles manifestavam. O primeiro demônio que eu expulsei, eu era de uma igreja tradicional. O tradicional não adianta, ele não acredita que é demônio. Eu tinha assim, estava começando a duvidar, será que tem, será que não tem? Estava naquele período. A mãe de uma amiga minha de escola, eu tinha 19 anos. Minha mãe está endemoniada, ela tirou a blusa, tirou o sutiã e está lá no meio da rua e todo mundo que tenta segurar ela quebra. Eu falei, pelo amor de Deus, isso é sério. Você corre aqui na Redondeza, que ela morava lá mais tempo que eu, e procura um pastor e leva lá. Ela fez assim para ir, voltou, mas aqui não tem um pastor. Eu falei, então você vai procurar um crente da Assembleia da Deus é Amor. Vai lá, procura. Ela, não, mas aqui não tem nenhum crente. Eu falei, e começou a chorar, minha mãe vai morrer. Eu falei, então vou ter que ser eu. E aqueles crentes pregavam que bermuda, short para mulher, agora é cropped, né? Na época era frente única, mudou o nome. Eu estava de cropped. De short e de bermuda. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou expulsar o demônio de cropped? Eu ia muito em igreja pentecostal e o pastor pregava, né, que o short é do demônio, é tudo do demônio. Eu falei, como é que eu vou tirar o demônio vestido de demônio, meu Deus? Mas eu não posso deixar. Aí eu lembrava, né, da palavra de Jesus venceu o demônio. Então eu vou em nome de Jesus. Esquece, né? E eu cheguei lá e disse, demônio, em nome de Jesus, se a cruz é real, sai dela. Sem mentira, o demônio olhou bem e falou assim, não saio, você está com a minha roupa. Real. O Espírito Santo falou comigo na hora. Ele comprou e pagou. Eu falei, você comprou e pagou? Quem te deu? Você não comprou, você não pagou e eu não te dei. Sai da cara dura, puf. Eu pensei, agora o povo, ele morreu. Ai, não é. Gente, isso foi real. Eu falei, vai lá ver sua mãe. Chama ela, e você vai me bater. Não, o demônio já foi, pode ir. Vai lá. Aí quando ela se mexeu, ela está viva. Levanta, dá água para ela. Entende? O Senhor não pode terminar essa campanha, presta atenção, sem que o Senhor diga para você que pelo menos uma dessas promessas é para você. De verdade são todas. Mas tem gente que não consegue pegar uma. Fala, Senhor, uma promessa. Eu quero uma promessa. Porque sobre esta promessa eu vou orar e eu vou crer. Quando o Senhor te fizer ver as áreas mortas da sua vida. Áreas mortas. Você vai olhar e dizer, eu creio na restauração. Você entendeu isso ou não entendeu isso? Áreas mortas. Pastora Cris, o que é que são áreas mortas? Meu relacionamento com os meus filhos. Tem gente que o relacionamento com os filhos é morto. Vamos lá. Quando que um relacionamento com um filho é morto?
É quando ele é mal criado com você? Você acha que é isso? É quando ele não te obedece? Você acha que é isso? É quando ele te faz malcriação? Não. É quando você não conhece o coração dele. E o coração dele, de verdade, não confia em você. Pastor, por que você está falando isso? Aonde que está isso na Bíblia? Jesus Cristo disse que o Espírito Santo ele viria para converter o coração do Pai, do Filho. E aí? Não, é que esse menino é tão bonzinho e ele não me responde, mas e o coração dele? E o coração dele quanto a você? Você sabe que tem pai que não quer ser pai, né? Tem mãe que não quer ser mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa ser a pessoa mais interessante que você conseguir ser. Não é em comparação a ninguém, a comparação é com você mesmo. Você tem uma essência. Dentro da essência que você tem que se desenvolver, crescer e se tornar interessantíssimo. A partir daquela essência. Para quê? Para que o seu filho, que não tem capacidade de percepção mais profundas, porque é pequeno, que é adolescente, consiga te admirar. Consiga te admirar. Por quê? Quando ele não te admira, você não consegue exercer influência sobre ele. Ele tem que te admirar. E lembre-se que ele não é estúpido. Ele vai crescer, ele vai te ver. Uma das avós das minhas filhas, ela tentava uma conexão através de mentiras, dizendo que não gostava, e eu não sabia, as crianças eram pequenas. Não, sua mãe não gosta de você. O nome é alienação parental. E ela era a boazinha, a que fazia tudo. Quando as meninas cresceram um pouquinho, 9 anos de idade, ninguém mais queria ir lá ver ela. Para ir eu tinha que obrigar. Vai lá ver sua avó. Vai lá ver sua avó. Não, não vou. E eu nunca fui a mãe boazinha. Longe disso. Eu nunca fui a mãe boazinha. Porque a mãe boa é a mãe ruim. Porque é a mãe que contraria, mas ela faz a criança se fazer bem. Você tem que ter capacidade de fazer o seu filho fazer bem a ele mesmo. Então, se você não tiver mobilidade debaixo da mão do Senhor para profetizar sobre a casa de Israel, profetizar sobre as áreas mortas da sua vida, profetizar sobre você mesmo, para que a transformação de Deus ela venha sobre você e sobre a sua casa, porque Ele vai mandar você falar. Há quantos anos você fala que você quer morrer? Vamos lá. Que você é feio, que você... sei o que mais? Parece bobeira, né? Uma das coisas que a palavra de Deus diz é quando Deus criou o homem, o que Deus disse que não estava bom não é a aparência dele, não. A solidão dele. Não a aparência. É difícil, né? Para esta geração, que é uma geração fixada em que mesmo? Aparência. E as pessoas vão perdendo os limites, né? Tem uma famosa aí que faz tanta restrição alimentar, tanta malhação pesada,
Diz ela que está com um corpo perfeito, mas se você pega o corpo dela e fala, você quer... Eu não, Deus me livre. Não, cruz credo, mas ela não percebe. E vai se mutilando. Entende, Nayara? Aparência. Não, peraí. Claro que tem um jeito que você fica melhor, né? Tem jeito que você também não precisa jogar contra a sua aparência. Ok? Tem gente que pode jogar contra, né? Se coloca da pior forma possível. Mas é que aceita que você é a imagem e semelhança de Deus. E você não é feio. Pastor, mas como que eu vou aceitar isso? Profetiza. Profetiza sobre você. Fala, Senhor, essa auto-rejeição, por que será que você vê tão ruim? Pastora, a questão não sou eu, tá? A questão é os outros. Mas você sabia que o outro vê o que você vê? Você sabia disso? Tem aí agora, gente, não é assim, as mais bonitas, né? Não tem ninguém feio, mas tem os menos bonitos, assim. A pessoa se acha, posso falar nomes, as cantoras aí, as roqueiras, é difícil, porém a pessoa se acha linda. Eu nunca escutei ninguém falando que ela era feia, eu nunca. Por quê? Porque as pessoas vão ver o que está dentro de você, o que você acha. Você já viu aquela pessoa que fala assim, gente, faltou acabamento, né? Alguns acabamentos, mas a pessoa se acha, e aí todo mundo corre atrás? Você conhece gente assim? Eu não entendo, aquele cara não é tão bem acabado, mas todo mundo corre atrás dele, todo mundo quer ele. Aqui, ele só namora as bonitonas. Ele acredita nele. Atrai. Existe uma mensagem emocional. As pessoas sentem o que você sente. E elas concordam com você. Por que você não profetiza então? Não, Senhor. Aqui. Eu vou profetizar sobre mim. Por que você não profetiza? Beleza. Profetiza. Longevidade. Profetiza saúde. Profetiza sabedoria. Profetiza inteligência. Mas assim, ora e lê, estuda também, né? Profetiza. É real. Profetiza. Aqui, o que você vê não é autodefinido. Quem define a condição das coisas é Deus. E aquilo que Ele te faz ver e não for bom, Ele quer transformar. Mas precisa que você diga o que você está vendo e diga agora as possibilidades e espere Ele te mandar profetizar. Agora, esse é o trabalho que ninguém quer ter. Todo mundo quer profetizar, da própria mente, da própria vontade, da própria cabeça. E gastar um tempo debaixo da mão do Senhor, reconhecendo, declarando a verdade, orando e pedindo para que Ele reverta, até que Ele te diga, agora vai e fala. Não, pastor, isso eu não quero não. Assim, está na moda, está todo mundo profetizando, eu vou profetizar também. E aí você tem um monte de profecia da carne, você tem um monte de profecia vazia, você tem um monte de declaração que não tem essência. A palavra, quando é imprimida na sua essência, quando você fala, a força da tua essência vai junto. E aonde tiver a sua essência, Deus está. Porque você é o Deus. Você entendeu essa parte? Entendeu? Você tem uma essência. Pastor, a minha essência é o pecado. Antes de Cristo. E depois de Cristo? Santidade. Ele trocou a sua essência. Você nasceu de novo.
Ele trocou a sua essência. Então, qual é a minha essência? Você aceitou Jesus? Pastor, e tudo que eu fiz da essência antiga ficou para trás. Ficou para trás. Sabe, você tem que entender, eu fui comprado, o preço foi muito grande, eu não preciso pagar, ele já pagou. Eu fui comprado por um preço muito grande. Este preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Este preço foi o sangue derramado lá na cruz. Pode de pé. Garante a vitória, Jesus. Garante a vitória, fé. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Feche os teus olhos. Levanta sua mão direita para o alto. Se coloque debaixo da mão dele agora. Veja a mão do Senhor sobre você. Veja. Pastora, eu não senti. Ei, você aceitou ele ou não? Então você é povo dele. E sobre aqueles que são dele, o braço dele nunca se encolhe. Entendeu essa parte? Senhor, fala comigo. Fala com ele agora sobre as áreas mortas. Fala com ele sobre áreas mortas. Áreas mortas. Ficou para trás o passado, as ações. Fala, limpa as minhas mãos, tira o sangue das minhas mãos, tira a feitiçaria das minhas mãos. Fala, tira o sangue das minhas mãos. Fala, pastor, eu nunca matei ninguém, você não sabe. Palavras matam. Talvez você tenha impedido pessoas de fazerem o bem. Isso é uma trava. Você impede os bons de fazerem coisas boas. Paulo falou que isso é pecado. Fala com ele, Senhor, eu entendi. Me ajuda porque eu não vou ter medo de viver. E debaixo da tua mão eu vou declarar para ti em oração o que eu vejo. Fala, o inimigo não vai mais calar a minha boca. Eu não vou mais, Senhor. Eu tenho recaídas, e quando eu estiver tendo recaídas eu vou voltar. Eu vou ver e agir. E fala que aquilo que o Senhor disser, que a palavra disser, eu vou dizer. Inclusive, rompe com a murmuração agora. Aliás, manda esse espírito, a murmuração é um espírito. Você é uma pessoa que murmura? Você murmura, reclama, declara fracasso. Aqui, saiu da tua boca o quê? Eu nasci para felicidade, não é para mim. O que saiu da tua boca? Saiu o que da tua boca? Eu queria apresentar pessoas que estão contra Deus. Pastora, eu vi que eu sou contra, eu sei, eu senti muita raiva de Deus. Vamos lá. Que a mão dele vai ter que vir sobre você. A mão dele. A mão do diabo vai ter que sair. A mão do diabo sai. A mão de Deus vai vir sobre você. As ruindades que você fez, declarou, orou, tem oração suja, sabia? Pastora Cris, o que é oração suja? É oração fundamentada no seu ódio, na sua vingança, querendo que o outro perca, que o outro pague. Oração suja, retira elas também. Retira elas. Sabe, aquelas malignidades que você fez, e para você dizia assim, eu estou fazendo bem. Aqui, você não é estúpido. Deixa o Senhor te mostrar. Você não é estúpido. Vou pedir para o Ministério de Louvor cantar só o Espírito, trazendo vida. E eu creio que ele vai soprar. Assim, se você apresentar com fé, né? Por que as pessoas não recebem mais milagres? Porque eu não apresento com fé.
Mas o Ministério do Louvor, ele vai cantar com fé. Sopra, Espírito. E você vai dizer aonde, quais estão os ossos, as caveiras. Levanta os Seu vale de ossos seus. Com fé, gente. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Há uma promessa de que ele vai soprar. No tempo dele, mas vai. Sopra, Espírito. Aonde estão os profetas? Trazendo. Porque se você profetizar dele, vai acontecer. Quantos anos depois? Não sei. Junta os A pedaços. palavra deste homem, Já ela durou 2.500 anos. do seu E ainda não se cumpriu o mundo completo, mas vai. faz levantar do vale, Fala com ele. onde vemos ossos secos, com seu poder, Chama esse poder, chama. vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Põe essa mão sobre o seu coração agora. Manda embora a sequidão. Sequidão do Espírito. Manda embora. Manda embora. Manda embora. Manda embora a sequidão do Espírito. Sequidão do Espírito. Ei, ei, ei. Sequidão do Espírito. Chama para o teu Espírito. Ousadia. Chama. Ousadia. Faz uma determinação agora. Para Senhor, essa palavra, ela tem que ser impregnada. A minha essência. De novo, essa palavra, aleluia, essas fraquezas vão embora. Essa visão curta, que só vê o
fala. Ele fala. Ele fala. Ele fala. Esse Espírito ele fala. Esse Espírito se move. Esse Espírito marcha. Aleluia, 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 aleluia. Traga os seus arrependimentos. Fala, Senhor, fala comigo, porque eu quero começar a trazer arrependimentos. Aleluia. E presta atenção. Pessoas verão transformações muito grandes. Mas aqui você entendeu o que é muito grande ou não? Você entendeu o que é muito grande? Entendeu isso? Transformações muito grandes. Muito grandes. Fala, pastora, vai ser difícil ver o vale, vai. Pastora, qual é o teu vale de ossos secos? Sabe por que Israel se tornou um vale de ossos secos? Por causa da idolatria. A tua idolatria. O que você ama mais do que a Jesus? Começa a dizer diante dele, Senhor, eu quero dizer, estou vendo, vai, ó. Está seco, sabe por quê? Ó, eu amei isso daqui, ó. Eu amei isso daqui. Quando eu perdi isso daqui, eu me desorganizei e me desorientei. Fala com ele. Mas agora eu entendi. Eu vivo sem isso. Eu vivo sem isso. Eu vivo sem isso porque a minha vida é sustentada pela tua mão. Você entendeu isso? Não entendeu? Ei, as suas culpas. Aqui, por que você está carregando culpa? Ei, por quê? Por que você está carregando culpa? Não, a mão dele foi colocada sobre você. A mão dele é o pós-culpa. Pastor, o que é a mão dele? A mão dele é o pós-culpa. A vida após a culpa. A vida após a culpa. Ei, vou dizer de novo.
Anota isso, gente. Diante das perdas, diante de tudo de errado que você já fez e viu, diga, tu és, Ele é, e Ele me faz ser nele. Fala, Ele me faz ser nele. Fala, Ele está falando comigo, fala, não deita sobre mim. Se você acreditar nisso, não tem inferno na minha cabeça. Não tem inferno, mas entendeu? Não tem maldição. Aleluia. Interceda pelas pessoas carentes, pelas crianças indefesas. Interceda pelos farinhos. Aquele homem que está no leito de dor, gemindo de dor, mas ele não tem carro, ele não tem ajuda, ele não entende o que está acontecendo com ele, ele não tem acesso ao médico. Intercede por esse homem. Interceda por essa mãe desamparada, com muitos filhos, e ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que ela pode, ela não conhece a mão de Deus. Interceda por essas crianças, elas não entendem por que todo mundo ganha presente e elas não. Por que todo mundo, as crianças são beijadas, aplaudidas, tem brinquedo, tem bicicleta, elas não têm. Elas não têm. Por quê? Porque todo mundo tem casa, mas elas não têm de novo para nada. Intercede, fala, Senhor, são esses. Essas pessoas que não têm Cristo, ela me come para ter vida de emprego. Ela fala, eu não tenho nem com quem pegar emprestado. Senhor, é por isso, Senhor, pelos pobres, pelos desvalidos, Senhor, tá vindo as eleições, Senhor, eu preciso saber em quem eu vou votar. Quem eu vou votar, Senhor? É tanta coisa. Eu sei que não vem da mão do homem, mas eu sei que o homem dificulta. Fala, Senhor, as riquezas têm sido roubadas por uma elite, por empresários, por políticos. E essa nação de gente tão desamparada, Senhor, padece. Fala com eles, são muitos os que padecem, Senhor. Senhor, são muitos os que padecem. Mas nós temos, nós vamos profetizar. Fala, eu vou profetizar. Porque a mão do Senhor vai me guiar. Fala, a mão do Senhor vai me levar a essas pessoas. Fala com ele. A mão do Senhor vai me revelar essas pessoas. Não sou eu que vou escolher, é a mão dele que vai me guiar. A mão dele vai começar a aparecer pessoas desvalidas, pessoas que não entendem, pessoas que não atingem. Humanos precários. Não entende, não atinge, não alcança, mas a mão que me fez entender vai fazer você entender. Nós profetizamos contra o espírito de morte em Jacareí. Aqui na rua dessa igreja, espírito de roubo, espírito de morte, que desça fogo do céu, que o Senhor envie seus anjos, que Ele envie Miguel, que Ele guie as suas miríades. Porque se são muitos, no céu tem miríades e miríades e miríades e miríades de anjos. E eu sei que o Senhor vai dar ordem a respeito dessas ruas, a respeito deste bairro, que nós não aceitamos a ação da morte aqui neste lugar. Agora, põe a mão sobre a sua cabeça. Fala, eu profetizo sobre o meu coração. Fala, eu profetizo sobre o meu espírito. Fala, eu vou ouvir e sentir a presença do Eterno. Eu profetizo sobre a minha alma. Todos os medos e loucuras e desejos e escravidões vão cair por terra. Fala, escravidões. Fala, desejos que se tornaram escravidões vão cair por terra. Eu profetizo sobre a minha alma. Todos os medos, todas as ansiedades, elas vão cair por terra. São escravidões da alma. Elas vão cair por terra. Fala, Senhor, eu vou saber onde o Senhor me quer, o que o Senhor quer de mim. Fala, eu profetizo sobre as relações, as minhas
esposa, com a minha namorada, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com os meus netos, com os obreiros, com os pastores, com o Senhor, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Eu profetizo. Elas serão curadas, elas serão restauradas, e eu serei fortalecido. Eu viverei uma ressurreição. Profetiza. Eu vou viver uma ressurreição. Eu vou viver uma ressurreição financeira. Eu vou viver uma ressurreição emocional. Eu vou viver uma ressurreição afetiva. Eu vou reviver uma ressurreição espiritual. E eu vou ter uma ressurreição de alma. Eu vou ser curado. Eu vou me perdoar. E eu vou amar. E eu profetizo sobre a minha vida. Eu não vou ficar só. Profetiza sobre você. Deus não te criou para ficar só. Que você não se case, mas só você não fica. Entendeu isso? Casar não é para todos, nem é todo mundo que quer. Mas eu profetizo sobre a sua vida. Essa solidão ela vai desaparecer. Ela vai desaparecer. Em nome do Senhor Jesus. Agradeça o Senhor por essa reunião. Agradeça. Você sentiu a presença dele? Então agradece. Olha, Senhor, obrigada. Agradece o Espírito Santo. Ele trouxe a presença dele, sabe? Se não fosse esse Espírito, olha, você vai amar esse Espírito. Você vai dar tudo para ter a presença dele. Você vai buscar. Você não vai se aquietar. Você não vai receber o toque dele. Você vai ter companhia. Você vai ser companhia para você. Você vai ser companhia para os outros. Companhia boa, de boa qualidade. Porque ele faz isso conosco e ele faz isso em nós. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por esta reunião. Meu Deus, por todas as profecias. Toda pessoa que se levantou em profecia, que ela creia nessa profecia. E que espere até o dia que ela se cumpra. Que o Senhor te abençoe de guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e tenha misericórdia.